aqui estou eu para fazer um vídeo para concluir o projeto que a gente estava fazendo de gestão de agenda de atendimentos, tá? Rolou um vídeo, eu estou com as minhas anotações aqui, no dia 27 de fevereiro, tá? Que foi a aula 9 desse projeto que vocês estão vendo aqui. E, por algum motivo, muito provavelmente, alguma falha minha durante a edição do vídeo, o vídeo ficou cortado. E aí o Sidney, né? Muito obrigado, Sidney. Ele me avisou ontem à noite, ontem à tarde ou ontem à noite, alguma coisa do tipo, sobre que o vídeo estava cortado, que não estava completo e tudo mais, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui. Sorte que eu ainda tinha aqui o projeto para poder mostrar para vocês como ficou a conclusão desse projeto, né? O que faltava lá? Inclusive a última fala que aparece minha do vídeo é justamente dizendo que a gente tinha feito, né? O preenchimento dos dados. Deixa eu até colocar aqui a última atendimento que a gente tinha, acho que era dia 19 de janeiro. Deixa eu colocar aqui 19 de janeiro. Isso mesmo. E aí ele tinha aqui uma série de atendimentos, né? Então, você que acompanhou lá a aula com a gente, o que acontecia? Você tinha aqui, olha, o atendimento 4 e o atendimento 5, né, que para essa data 19 de janeiro, tá? Eu coloquei aqui, olha, eu tinha colocado como código que já está pronto. Vou mostrar para vocês basicamente o que a gente fez nessa aula, e até por isso que eu estou gravando essa aula de sexta-feira, né? Lembrando que a gente tem aula normalmente sempre de terças e quintas-feiras, tá? Então o que vai acontecer aqui, galera? Olha, dia 19 de janeiro eu lancei um novo apontamento aqui para o atendente Lucas, tá? Então, por que eu fiz isso? Para a gente poder enxergar melhor aqui o gráfico, né? E uma coisa que a gente já tinha feito, né? Aqui no Excel a gente já tinha criado, olha, uma tabelinha, tá? Então, para quem lembra, já tinha uma tabelinha que fazia essa atualização. O que faltou, né? O que tinha faltado para a gente fazer? Tinha faltado a gente criar esse gráfico e fazer aparecer aqui no formulário, tá? Então, como é que faz isso? É só isso que faltou lá naquele vídeo. Então, vai ser bem rapidinho aqui só para a gente aprender a fazer isso, tá? Então, vamos lá no Excel. Eu estou aqui naquela guia gráficos que a gente já tinha, tá bom? E o que a gente fez aqui? Olha, eu fiz um gráfico, pessoal, simples, tá? Então, bem simples. E lembrando, aqui você poderia utilizar qualquer estratégia aí de gráfico, qualquer estratégia aí que fosse interessante para você. Inclusive, esse controle aqui, né? A gente fez com uma ideia de criar um agendamento um pouco diferente do que a gente faz aí normalmente. Aqui no canal tem uma playlist que fala sobre como você cria uma agenda, como você cria um calendário, coisa do tipo do VBA. Então aqui eu não quis ser repetitivo e fazer a mesma coisa, tá? Então é por isso que você não vai enxergar ali pronto um calendáriozinho ou coisa do tipo nesse projeto, tá? Eu utilizei um gráfico, então eu fui para a linha de fazer um indicador mostrando ali a ocupação de cada mão de obra, tá? Até porque a ideia ali é justamente que você consiga ir acompanhando dia a dia, né? Quais são os atendimentos daquele dia em específico, tá bom? Bom, então como que eu fiz esse gráfico? Bom, galera, a parte do gráfico eu acho que é a parte mais fácil de todas aí, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha tabela, eu vou vir aqui em inserir, né? Vou vir aqui no gráfico. Eu estou utilizando esse carinha aqui, que é o gráfico de colunas, e para isso daqui fica bem legal. E ele já vai colocar esse gráfico aqui, olha, que se você for comparar, já é bem parecido com o gráfico que eu coloquei lá no formulário. Para colocar esse fundo, perceba que eu estou utilizando aqui, galera, esse modelinho aqui, olha, que é um modelo pronto. Então, estou no design do gráfico, peguei esse primeiro modelo, esse estilo 9 aqui, e ele já vai ficar muito parecido, tá? Depois você pode trocar aqui, né, o título e tudo mais, tá bom? Colocar aqui para aparecer as informações. Então, se eu quisesse aqui, sei lá, atendimentos, né, então vai ficar o título igual. E se eu quiser aqui, eu posso vir nesse maisinho, vir aqui no rótulos de dados, colocar na extremidade interna e aí ele vai aparecer o número conforme está aqui, olha. E depois, por último, selecionei aqui o rótulo, vim na página inicial. Aqui eu utilizei a BenScript, né, que é a fonte aí que eu uso na maioria dos projetos, e coloquei aqui no tamanho maior. Deixa eu até ver que coloquei 20 agora, muito, né? Talvez aqui deve estar uns 16 ali, e 14 pelo jeito. Ok, então percebe que assim eu consigo controlar bem como esse gráfico vai ficar. Tudo bem, galera? Aí qual que é o pulo do gato aqui, galera? E atenção, é nesse ponto aqui que a gente aproveita
aquela questão de organização que eu tanto falo aqui nas aulas, tá? Então eu vou apagar esse gráfico porque ele não faz tão sentido pra gente, é que eu já tenho ele aqui, eu só mostrei de novo para você entender como que eu fiz esse gráfico, tá? Percebe que quando eu seleciono esse gráfico aqui, aqui no nome e endereço, ele vai mostrar gráfico 1, tá? É o padrão do Excel. Se eu clicar no meu, ele está como GR_01. Isso daqui é importante, tá? Eu dei nome para o meu gráfico. Como que faz, Lucas, para dar nome? Faz o seguinte, olha, você vai selecionar, vai pegar isso daqui, olha, vai colocar GR_02, por exemplo. Deu Enter, ele salvou. Então esse gráfico passa a ser o GR02, tá? Por que que é bom você colocar nome no gráfico? Porque fica mais fácil de você falar para o VBA qual é o gráfico que ele deve apresentar no seu projeto, tá? Então, para colocar o gráfico no user form, tem uma questão um pouco chata. E na minha opinião, isso é a minha visão, tá? Isso eu entendo como uma falha do user form para Excel. Porque você não tem uma ferramenta que importe esse gráfico ou que você consiga, por exemplo, criar o gráfico diretamente lá dentro do user form. Como você faz com caixa de combinação, com lista, que é super legal. Então seria, na minha opinião, muito legal se você tivesse uma ferramenta gráfico, que você pudesse escolher ali o tipo do gráfico, as configurações dele, como você faz aqui no próprio Excel, e você tivesse uma propriedade como a Raw Source, que a gente usa lá para as caixas de combinação e para as listas, onde você colocasse ali, criasse essa estrutura. Infelizmente, isso não existe hoje no Excel, tá? Então, ali para o VBA, tá? Mas, na minha opinião, seria interessante. Mas, se não tem como colocar diretamente, como que eu fiz para colocar isso lá? Então, eu vou apagar esse gráfico que não vai ser útil para a gente. Tá com o seu gráfico pronto? A gente vai voltar lá para o VBA, tá? Voltei aqui para o VBA. Lembre-se que aqui a gente tinha uma multipágina, certo? Então aqui na multipágina tem duas páginas aqui, olha. A primeira página, deixa eu até pegar ela aqui sozinha. A primeira página é a página de configurações, onde aparecia lá a configuração do horário de atendimento e tudo mais. E a segunda página é a página demanda. E essa página demanda aqui é onde vai aparecer o gráfico. E aí o que que eu fiz? Aqui dentro dessa página, olha, eu coloquei esse controle aqui, olha, que é o controle image, tá? Ou imagem. Então eu coloquei ele quase que do tamanho da minha página, tá? Então ele está retangularzinho do jeito que eu quero que ele apareça lá, do tamanho da página. Deixei ele transparente, se você olhar aqui, olha, back style, né? Ou seja, o fundo dele, né? O estilo dele, deixei transparente para não dar nenhum problema. O normal dele é assim, olha, é opaque, né? Que fica esse fundo estranho. Então eu coloquei aqui ele como transparente, né? Transparent. Assim, você não precisa se preocupar tanto com a questão do fundo do seu gráfico e tudo mais. E como eu estou usando aqui, galera, cinza, e lá aquele modelo de gráfico é cinza também, fica legal se ele tiver ali mais ou menos a mesma estrutura e ficar transparente para parecer que é uma coisa só, não ficar aquele canto estranho de outra cor no gráfico, que daria uma ideia de, sei lá, como se não tivesse bem acabado o projeto, tudo bem? O que a gente vai fazer depois disso? Então você colocou o seu image aqui, como que eu vou fazer que ele atualize isso, né? Para isso, galera, eu tenho, né? Então, quando eu estou atualizando essas datas, lembrem-se que o meu CB mês, ele tem aqui um evento exit. E no evento exit do CB mês, o que ele fala? Olha, ele verifica, primeiro, se ele é vazio, depois, se tiver, ou melhor, se ele é o texto padrão, então sai do programa, porque não precisa fazer nada. Se ele for vazio, configura. Se ele não for vazio, ele confere se a opção selecionada é uma opção válida. Se for uma opção válida, ele faz isso aqui, olha, call me atdata. Esse call me atdata a gente já tinha feito antes. Se eu for aqui no fundo do seu código, você vai perceber que ele tem justamente esse sub atdata. Isso aqui já estava pronto, tá, galera, no projeto. Então, o que a gente fez aqui, só para a gente recapitular?
Ele estava pegando, olha, uma variável do tipo string, ou seja, um texto, que eu chamei de D, e esse D, ele pegava o valor do dia, juntava com o valor do mês, formando ali a data, né, mais o valor do ano, e depois ele conferia se aquilo realmente era uma data válida. Se sim, né, ou melhor, se não fosse uma data válida, ele limpava o campo. Agora, se não, ele preenchia ali o valor lá na J2 do Excel, tá? E aí ele colocou aqui, olha, call me ATLT. Então, olha, tá vendo que uma coisa está chamando outra aqui, tá? E aqui eu tô só recapitulando o que a gente já tinha feito no projeto antes, tá? Então, ele vem, cria essa data e chama lá o ATLT. Quando eu venho aqui, olha, no me ATLT, onde que ele tá? Ele vai estar aqui em cima, olha. Me ou sub ATLT. O que esse cara faz? Ele atualiza aquela lista de opções, né? E aí tem várias questõezinhas que ele faz aqui, como fazer filtro e tudo mais, que a gente já tinha configurado. E agora ele tem esse cara aqui, olha, esse pedaço aqui é o que faz com que o gráfico apareça, tá? Então esse trecho aqui é o que faz o gráfico aparecer. Então ele está logo depois ali do if pl base. E aí, galera, o que a gente vai fazer aqui então, né? Esse if pl graph, ou seja, dentro daquela planilha de gráficos, ele verifica primeiro se o nosso A2, né? Então o que é A2, galera? Lá nossa planilhinha. É justamente essa célula aqui, olha, onde tem o primeiro nome, ok? Então ele verifica se ela está igual a empty, né? Se ela tiver igual a empty, ele está aplicando limpeza. Inclusive, galera, aqui tem um errinho, tá? Ajeitem no seu código, por favor. Seguinte, olha, não é igual, é diferente, tá? Então, ó, se a A2 tiver diferente de vazio, ou seja, se ela está preenchida, então ele identifica qual é a última linha preenchida. O que ele está fazendo nesse pedaço aqui? Olha, ele seleciona esse título, Ctrl Shift Ctrl para baixo. Assim, ele vai achar que a linha do último colaborador, né, do último atendente, vai ser a linha 3. E aí ele falou o seguinte, olha, vai lá da célula A2 até a B3, no caso, e limpa. Ou seja, ele vem aqui, seleciona e dá um delete. Depois que ele fez isso, galera, vai fazer o seguinte. Ele vai lá na base, né? Então vai lá na PL base e verifica se a R2 está preenchida. Ou seja, ele vem aqui na base e pergunta se essa célula R2 está preenchida. Se isso for verdade, o que ele vai fazer? Ele vem aqui, olha, e coleta qual é a última linha desse cara, ou seja, quantos dados você tem preenchidos, ou seja, quantos atendimentos, né, você tinha para essa data, 19 de janeiro, por exemplo, copia, né? Então ele vai fazer o seguinte, olha, pega lá na PL base, seleciona do R2 até o RL, ou seja, esses nomes aqui, copia e cola lá na A2 da planilha de gráfico. Então ele copiou e vai colar isso aqui pra gente. Depois que ele fez isso, ele vem aqui, olha, e remove as duplicadas, tá? Então, ele faz, olha, A1.currentRegion, ou seja, seleciona a célula A1, dá um Ctrl T, Current Region, remove duplicadas. Então, ele vai remover tudo que tem de duplicado ali com relação à coluna 1, que é justamente a coluna A, né? Então, ele tira todos os nomes repetidos. Depois que ele fez isso, ele vem aqui, olha, na A1, e organiza, ou seja, dá um sort, classifica, coloca em ordem alfabética todos os colaboradores, tá? Então isso aqui serve para colocar em ordem alfabética. Então ele falou, olha, sort Q1. Quem que vai ser Q1? Vai ser ali a primeira referência. Então a coluna que eu quero usar de referência. Então A1. A ordem ascendente, ou seja, a ordem alfabética. E o header, né? Então vai ser yes, ou seja, eu vou ter ali um título, né? Então eu vou colocar header yes. Depois que ele classificou, ou seja, colocou em ordem alfabética, eu vou fazer, olha, na célula B2 você vai usar esse fórmula local, tá? Detalhe, isso aqui, galera, é legal para quem trabalha sempre no mesmo idioma. Se você trabalha com
numa empresa, por exemplo, multinacional, que cada um usa um idioma diferente, coisas do tipo, isso não é muito legal, tá? Por quê? O fórmula local, ele permite que você escreva uma fórmula lá na barra de fórmulas do Excel, usando o idioma do seu Excel. Então, se o seu Excel está em português, você pode escrever em português, e assim por diante. Só que, se você escreveu a fórmula em português, e aí o seu cliente abriu o seu arquivo num Excel em inglês, tá? Ou até você mesmo abriu o arquivo no Excel em inglês, o que vai acontecer? Vai dar erro, porque ele vai procurar essa fórmula acontecer, ele não traduz isso, tá? Então, nesse caso, eu aconselho você usar, ao invés de fórmula local, usar fórmula só. Só que daí você tem que escrever aqui dentro com os nomes das fórmulas em inglês, tudo bem? Usando também a estratégia em inglês, ok? Mas, pensando que a maioria da galera utiliza em português, né? Então, fórmula local, e aí você vai escrever igual. Esse igual aqui vai estar dentro lá da barra de fórmulas, lembrando que está tudo dentro de aspas, tá? Tudo dentro de aspas, porque isso aqui é um texto. Então, a fórmula que eu quero usar, conte.c, abriu parênteses, abriu apóstrofe, nome da planilha base e depois fecha apóstrofe, ponto de exclamação, R2 até RL e procurando, né, o valor da célula A2. Poxa, que negócio maluco, Lucas. Ele fez o seguinte, olha, ele veio aqui e escreveu essa forma. Tá vendo que aqui fica mais agradável isso, né? Então, conte-C, lá na base de dados, de R2 até R4, toda vez que tiver esse valor aqui. E aí deu o resultado 2. E aí, depois que ele faz isso, ele verifica quantas linhas eu tenho preenchidas aqui. Então, quantas linhas eu tenho preenchidas aqui? Tem 2, né? Então, se por acaso, né, eu tenho mais do que uma, como é o caso, então se a célula A3 ou mais está preenchida, é isso que ele pergunta aqui, ele copia a fórmula que você acabou de escrever aqui e cola já para todos os itens que você tem aqui embaixo. Essa é uma estratégia, galera, que eu uso com bastante frequência, inclusive em códigos complexos, porque eu vejo muitas vezes o pessoal resolvendo as coisas com o while, né? Nada contra o while, mas a questão é que ele fica lento. Então, principalmente quando você tem bastante dados. Desse jeito, você mandou ele fazer a conta e só copiou e colou já de uma vez para todos. Ao invés de você fazer enquanto, né, while a I, né, a L, a N tiver diferente de vazia, vai colando, né, ou vai reescrevendo a fórmula. Isso levaria muito mais tempo, principalmente se você tem aí uma quantidade maior de dados. Imagina, você tem, sei lá, 20 mil linhas preenchidas, ele tem que ficar rodando 20 mil linhas. Enquanto essa estratégia aqui, ela leva exatamente o mesmo tempo. Não importa se você tem uma linha preenchida ou 1 milhão de linhas preenchidas, tá? Então, por isso eu gosto de usar cópia e cola nesses casos, ok? Bom, depois disso, eu chamei, e aqui é importante, galera, esse cara, olha, call me atgraph, tá? Então, atgr. E esse cara aqui é o que faz a mágica do gráfico acontecer, tá, galera? É pequenininho o código, mas tem uma questão interessante. Com o VBA, isso eu acredito que seja até uma falha, né? Eu vejo como usuário aí do VBA, eu vejo como uma falha. Você não consegue pegar o gráfico e colocar ele direto no user form. Então, o que acontece? Você precisa pegar a foto, tirar uma foto do gráfico, colocar essa foto em algum lugar, salva a foto, depois você pega essa foto, salva e coloca de volta num controle do tipo imagem. É assim que a gente coloca gráfico dentro do user form, tá? Isso é a mesma estratégia que a gente está usando aqui, serve também se você quiser fazer isso com imagens, com fotos, coisas do tipo, é a mesma estratégia, funciona, tá? Então o que eu fiz? Olha, eu criei uma variável do tipo chart, que foi essa ch. O que é o chart? Imagina o chart como se fosse uma moldura, tá? Então é uma moldura vazia, ok? Aí eu criei um IM, que é o image que está no formulário, e eu criei um PH, que vai ser o caminho onde eu vou salvar essa foto para conseguir pegar ela depois. E aí eu falei, olha, seta o IM como o image GR, né? O IMGR, que é o image que está dentro do meu formulário. Seta o CH como aquele graph que a gente criou lá no Excel. Por isso que eu dei nome para ele. Lembra lá do GR?
01, né? Então, olha, falei plgraph.shapes. O que é shapes? São formatos diversos, tá? Formatos diversos. Eu falei, dentro dos formatos diversos que tiver na planilha de gráfico, né, na planilha graph ali, o que você vai fazer? Você vai pegar justamente a GR01 e vai pegar o quadro dela, digamos assim, né? E aí o que eu fiz? Quando eu coloco esse CH é como se eu tivesse pego aquele gráfico e colocado ele no meu, na minha moldura, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Peguei o gráfico e coloquei na minha moldura. Agora eu vou descobrir onde eu quero salvar essa foto. Pode ser em qualquer lugar, para ser bem sincero. Você pode salvar ela em qualquer lugar. Eu gosto dessa estratégia aqui, olha. PH é o caminho. Vai ser igual a VBA.environ. O que é VBA environ? É o local que o VBA tá utilizando aí de memória do seu computador. E aí na pasta temp, né? E eu falei dentro da pasta, então essa barra invertida entra na pasta temp e salva, né, como gr, gráfico, .jpg. Essa é a parte importante, jpg, tá? Então ele salvou como jpeg. Aí o que eu vou fazer? Olha, pega agora o retrato, né? Então pega essa foto, esse gráfico que está lá na moldura e exporta, né? Ou seja, salva no caminho que a gente acabou de criar, tá? E vai inclusive com esse nome. Fez isso, agora você vai pegar a picture que está dentro do formulário e vai carregar a foto que você acabou de salvar, tá? Então o que ele fez? Definiu onde ele quer salvar, colocou a foto nesse caminho, depois ele pegou a foto que estava no caminho que você acabou de pôr e colocou no image. E aí por último, ó, QPH. O que é isso? Apaga o PH. Então, já que eu já usei a foto, agora você pode deletar o arquivo para não ficar ocupando espaço aí, gerando uma sujeira no computador da pessoa. Tudo bem? Então, isso daqui, galera, já garante e é isso daqui que faz com que você consiga ter o gráfico. Então, por isso que quando eu rodo, né, aqui o meu formulário e eu coloco, por exemplo, dia 19 de janeiro, né, que é a condição, ele já atualiza aqui o gráfico para mim automaticamente. Tudo bem? Galera, mais uma vez eu peço desculpas pela minha falha durante a edição desse vídeo, né? Foi isso que com certeza fez com que ficasse cortado o vídeo no canal. Mas eu aproveito para fazer um convite para vocês muito bacana e grátis, tá? Um convite muito bacana e grátis, para você já não cortar aqui achando que eu vou falar de curso. Não. O que a gente vai fazer, galera? Uma mudança aqui no nosso canal, tá? Então, inclusive, quero, por favor, que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. A partir da próxima quinta-feira, dia 28 de março, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Eu fico perdido nas datas, mas se eu não me engano, próxima quinta-feira, isso, dia 28 de março, a gente vai começar a fazer lives aqui no canal, tá? Com aulas, então ao vivo, gratuitas, tá? Então você não paga nada por isso, isso é justamente uma extensão do trabalho que a gente já vem fazendo aqui, tá? Então é uma condição também para trazer conteúdo grátis e com qualidade para vocês, e a gente vai começar a tratar alguns assuntos de Excel e de VBA de forma ao vivo direto com vocês poderem interagir também com a gente, tá bom? Então a primeira live vai acontecer no dia 28, que é quinta-feira, às 19 horas, tá? Então quinta-feira, às 19 horas. E aí a gente vai, por enquanto, como é um teste, é uma coisa nova, a gente vai fazer uma live a cada 15 dias. A gente vai começar assim. Se der tudo certo, se a gente perceber que está tendo uma movimentação e tudo mais, a gente pode aumentar, começar a fazer uma vez por semana, coisa do tipo, tá? Toda quinta-feira à noite, coisa assim, tá? E esse horário também talvez a gente mude aí um pouquinho, mas eu estou imaginando aí que às 19 seja um horário legal para a gente poder fazer isso, tá bom? Nessa primeira live vai ser bacana. Quem estiver participando ao vivo dessa primeira live, como a nossa inauguração aí do canal como live, a gente vai deixar um brinde bem legal, tá? Eu só vou contar lá na live, então esteja lá, vai ser bacana. A aula vai ser super legal, vai ser uma aula de VBA, tá? Então a gente vai fazer VBA ao vivo e vai ser bem legal, vai contribuir bastante para vocês. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Sidney, pelo aviso, né? Deixo aberto aqui para vocês. É só mandar uma mensagem e vou responder vocês o quanto antes. Beleza, galera? Até a nossa próxima aula.